Boa noite, meu nome é Renato. Eu vou dar início à apresentação do artigo da disciplina de processamento de imagem do professor Haroldo. O nosso artigo ele tem como tema o DPCache, Planejamento de Caminho Global Eficiente para Aceleração de Difusão sem treinamento em hardware AMD com recursos limitados. O nosso artigo ele está inserido no contexto da inteligência artificial generativa, mais especificado para a geração de imagens por modelo de difusão. Os autores do artigo, ele é o André Moura Lima, Emanuel Lopes Silva e eu, Renato Muniz. Para a gente contextualizar nosso problema, vamos aqui uma introdução bem simples, que é o que é esses modelos de difusão, né? Os modelos de difusão, eles são muito utilizados atualmente para a geração tanto de imagens quanto vídeos. E a lógica por trás deles é começar com uma imagem formada por ruídos, e aos poucos ele vai removendo esses ruídos até chegar a uma imagem final mais coerente, que é o resultado esperado. Então eles funcionam com base nesse processo de remoção gradual dos ruídos, né? Um grande ponto positivo dos modelos de difusão é que é a qualidade dos resultados. Eles conseguem gerar imagens com um bom nível de detalhe, realismo e alinhamento com o comando, de acordo com o comando dado pelo usuário. Só que ele tem alguns problemas, porque para essa qualidade, ele é muito custoso. Então, esse processo ele depende de muitos passos, a geração ela é lenta, ela consome muita memória, e isso vai dificultar o uso desses modelos em computadores comuns, com placas de vídeos com recursos mais limitados. Então, o problema principal do artigo é esse: como é que nós podemos acelerar a geração de imagens por difusão sem perder essa qualidade visual? E a gente tem algumas soluções citadas, que são soluções que já existem, como o DeepCache, Tcache, TaylorSear, o SPCA, né, que é o... Só que todas essas soluções que apresentadas, elas têm um problema muito grande, porque é uma limitação que vai acumulando erros que podem acontecer com a perda de textura, uma suavização excessiva, alteração na estrutura da imagem, através do desalinhamento do prompt. E essas limitações fez com que nosso artigo a gente escolhesse uma outra solução, que é o DeepCache, né, o DPCache. O que é o DPCache? Ele é um framework de aceleração para modelos de difusão que não exige um treinamento adicional. Então, ele vai reformular a geração de imagens como um problema de planejamento global. Então, ele vai planejar uma trajetória global dessa geração. Isso significa que o DPCache ele vai analisar o caminho completo do processo do processo de geração da imagem, vai identificar quais são as etapas que realmente importam naquele processo e vai manter essas etapas para poder manter também a qualidade dessa imagem. Essas etapas importantes, a gente chama ela de time chips-chave, né, que são os time chips key, que são o modelo vai realizar o processamento completo e por que ele foi escolhido, né? Ele vai considerar o impacto global das decisões, ele vai reduzir esse acúmulo de erros, ele vai manter a melhor fidelidade visual possível, ele vai ter uma baixa sobrecarga de memória, então, de acordo com o framework que a gente utiliza, ele vai usar uma quantidade de memória menor. Ele é mais adequado tanto para hardwares com menos potência, quanto para o hardware que a gente vai utilizar na aplicação, que é o hardware da AMD. E ele não vai exigir justamente o que a gente quer, que ele não exige o retreinamento desse modelo, que é o que a gente quer para o nosso artigo, que é o melhor cenário possível. Vamos falar agora um pouquinho dos trabalhos relacionados, né? Uma parte dos trabalhos relacionados está relacionado com a redução de passos de amostragem, que esse é o primeiro grupo, que a gente vai ter os métodos, né, o DDIM, que ele tem o funcionamento de reduzir a quantidade de passos, usando uma trajetória determinística de amostragem, e uma limitação desse método é que ele pode alterar a dinâmica original da difusão. O outro exemplo que a gente tem é o DPM Solver, né, que ele vai utilizar desenvolvedores numéricos para acelerar essa amostragem, e ele tenta tornar o processo matematicamente mais eficiente.
Porém, ele exige ajustes específicos para diferentes modelos. Então, isso já é mais custoso para o processo. A gente tem um segundo, que é o Progressive Distillation, que o funcionamento dele, ele vai destilar um modelo de vários passos em um modelo com poucos passos. Então, isso, falando de maneira simples, né? Ele vai reduzir a quantidade de passos para gerar aquela imagem, para fazer aquele modelo. O problema é que uma limitação dele é que ele vai requerer um treinamento ou um ajuste adicional. E o que a gente não quer é um processo de retreinamento, né? Então, por isso que a gente não escolheu esse tipo de modelo. E o outro vai ser o Consistency Models, que como é que funciona ele, né? Ele vai treinar o modelo para manter a consistência entre diferentes passos. E o problema dele é porque ele depende muito de treinamentos específicos. E, então, ele não serve também para a nossa aplicação. Outros trabalhos relacionados que a gente abordou no artigo foi a otimização do custo computacional por passo, né? Esse aqui é um modelo desse tipo de framework ou algoritmo. A gente tem diversos métodos que a gente já mencionou como soluções, que a gente vai agora entrar mais a fundo, que é o Deep Cache, né? Que o funcionamento dele, ele vai reutilizar características de alto nível entre os passos próximos, explorando a semelhança entre os estados consecutivos do modelo. Então, ele vai pegar semelhanças dos passos que são consecutivos e vai tentar reutilizar eles para poder melhorar, aumentar a eficiência e a velocidade. O problema dele é que ele tem uma limitação por decisões fixas de recuo. E isso demanda requer mais potência da máquina em si. A gente tem o Tia Cache, que ele vai tentar melhorar a ideia do Deep Cache usando uma decisão adaptativa de cache. Porém, ele pode ser muito agressivo e pular detalhes importantes, principalmente nas fases iniciais da geração da imagem, que ele pode perder ali na textura, pode perder no refinamento, entendeu? O Taylor Sear, ele tenta prever a característica futura do modelo, porém ele gera uma sobrecarga de memória e desvios visuais. E o SPXA, né, SPSK, ele usa o cache especulativo como uma verificação leve, então ele usa uma lógica especulativa para tentar prever quando o cache pode ser usado com segurança, porém ele não elimina totalmente o problema da visão local, ele ainda fica distorcido, ele depende muito de decisões locais. E o que a gente utiliza, né, que é o Deep Cache, ele vai planejar globalmente o timestamps, o key, né, que é o timestamp-chave, com base no custo acumulado. E uma limitação dele é que ele preserva melhor a trajetória, porém ele não corrige falhas no modelo base. Eu vou passar para o André agora continuar com a apresentação do artigo. Bom, agora, como o Renato falou, a parte introdutória do nosso artigo, eu vou falar uma metodologia, o que a gente alcançou, o que a gente obteve para alcançar essa metodologia. Primeiro, a gente tem aqui uma visão geral do que é o nosso DP Cache. A gente trata de uma aceleração de difusão de problemas, onde a gente tem 3 etapas: a etapa de classificação, a etapa que está dentro da etapa de calibração, a etapa de seleção e escalonamento DP e a etapa de inferência. Basicamente, o que seria essa etapa de inferência? A gente faz isso através do PASH, né, que é uma entrada onde a gente tem uma expressão que calcula o total de dead size. Esse total de dead size vai medir o erro através da fórmula L1, que é a fórmula que faz com que a característica da rede ela rode sem pular nada, ou seja, falando no português direto, o nosso algoritmo da nossa estrutura, basicamente, ele vai pular passo a passo até chegar em K. Então, aí, depois disso, a gente tem o uso da fórmula final, que é, basicamente, o índice da última camada de rede. Ou seja, ele vai guardar as características de todas as camadas e aí ele vai usar a memória para guardar só na camada final. E aí a gente tem processos de validação. E aí, seguindo aqui mais adiante, a gente tem a calibração. O que seria a calibração? Ela é a detecção de erro, ou seja, é a quantidade de erros que o algoritmo faz vai para detectar os erros. Ou seja, ele vai detectando
quais são os tipos de erros que a gente vai enfrentar para detectar ali a nossa imagem. E aí, a gente tem a passagem completa sem pular nada, como eu já falei antes. E a gente tem a simulação em paralelo, que acontece com o cache mais o PDirect, ou seja, a gente tem time steps nessa calibração estranha. E aí ele vai e usa isso para atualizar as equações. Então a gente usa a base teórica que é basicamente vai verificando o ruído da imagem original. E aí a gente passa para outra etapa, que é a interference 3, que é basicamente mostrar o processo de calibração, mais a comparação. E aí a gente tem um custo, ou seja, essa calibração é uma calibração offline. Então, é basicamente por isso que a gente tem essas etapas aqui, porque ela vai executando cada etapa, e aí cada time step vai sendo executado conforme a detecção de erro. E aí aqui a gente tem a metodologia, ou seja, uma das partes mais importantes, porque a gente fala do time step, e a gente tem a metodologia do objeto de recorrência e a complexidade. Ou seja, essa parte do nosso artigo, ela que vai decidir basicamente quais são os passos que vai pular. Ou seja, a gente tem o T, que aqui representa a sequência de passos, e aí a gente tem a chave escolhida, se a gente detecta uma chave ali, e aí a gente passa os passos por chave, aí vai criando um total. E aí a gente encontra a sequência, basicamente, a gente pega essa sequência, faz o somatório de 2 até K, e a gente tem o número de passos de sequência de chaves. E aí a gente consegue um acúmulo total para a nossa detecção, nosso algoritmo. E aqui, para finalizar, a gente tem basicamente o resultado prático. E aí a gente observa o full step, né, que é alta tensão, mas a análise complexa em todos os 6 passos. Então, a gente tem a linha abaixo de DP Cache, a gente tem os passos rotulados, a gente tem o resultado do nosso artigo, 4,6 de aceleração, que é igual a 60% de bens total, mantendo a fidelidade. Então, a gente, para a gente chegar na interface acelerada, a gente tem aqui a sequência de steps, de chaves escolhidas. Como eu expliquei anteriormente, a gente vai detectando o erro e aí a gente detecta o start step. E aí é a metade de complexo. E aí a gente tem também um pouco como é que eu posso dizer, da retratação de características, ou seja, do cache, e aí mais a interpolação sem recalcular. Ou seja, as fórmulas de interpolação parecidas que são da expressão da equação 4 do nosso artigo, ela vê basicamente o caminho que vai ser guiado pelo DP, que é o DP Cache que estima as características. E é basicamente isso a nossa metodologia, centralizar o DP Cache, e aí a gente usa o full step, e aí a gente consegue um resultado excelente, que é o que o Manuel vai explicar mais adiante agora. Bom, tá bom. Sou o Emanuel e eu vou falar aqui da seção de resultados. De primeira, eu ainda não coloquei as imagens, logo depois, eu vou começar a falar sobre uma tabelinha que a gente chama de tabela 1, né? Que seria a avaliação quantitativa dos nossos resultados, do nosso modelo. Nós, para conseguir rodar o DP Cache, nós temos que fazer umas pequenas modificações, porque no meu caso, né, como foi um computador usando um AMD, o DP Cache original ele teve que ser utilizado para NVIDIA. Era uma daquelas placas muito caras, de A100, que nós, como consumidores, a gente não consegue comprar isso daí. Então, tivemos que fazer umas pequenas adaptações usando o ROCm e outras tecnologias disponíveis pela própria AMD, que servem para simular esse ambiente da NVIDIA para conseguir rodar esses processos. Utilizamos o ROCm 7.12, se eu me lembro bem, que é o mais recente e atual,
e no Windows 11, que permitiu a gente conseguir simular bem o ambiente Conda da NVIDIA e pegar resultados de aceleração que eram tão equiparados como o original e muitas vezes, em alguns casos, até melhor. Bom, para iniciar, a gente pode ver essa tabela, onde nós fizemos 2 testes principais. Primeiro, a gente fez um baseline, que seria rodar o modelo de geração, o Flux, bem ali em cima, que é um modelo um pouquinho pesado para se rodar, ele demora bastante para conseguir gerar a imagem, mas ele tem uma boa qualidade. E ele demorou, em 50 passos, um tempo de mais ou menos 51 minutos, como pode ver aqui, para gerar uma única imagem. Ele, como não tem nenhum cachê envolvido, é o padrão do meu computador para conseguir gerar a imagem, e no lote 10, como o PC já ficou um pouquinho aquecido com as imagens anteriores, a gente conseguiu um tempo de 5 horas, 54 minutos e 54 segundos. Ele utilizou todos os 16 GB de RAM da minha placa de vídeo, e ele tinha que ter total dependência da placa de vídeo para conseguir gerar isso. Ele é a nossa referência. E a fidelidade dele, como ele é referência, nós baseamos todos a análise dos outros em cima dele. Depois, nós utilizamos o DPCache, que já está aqui no finalzinho, e como a gente pode ver, ele não foi o mais rápido, mas ele foi o que teve a mais alta fidelidade com o original. Em uma imagem única, a gente conseguiu um tempo de cold start, né, que a gente chama, com o PC completamente dormindo, até gerar a imagem, onde a placa de vídeo não já está aquecida, de 12 minutos e 35 segundos. A aceleração, comparada ao baseline, foi de 4 vezes aproximadamente, e no lote de 10 imagens, o tempo dele foi um dos melhores, que aí ficou em 1 hora, 41 minutos e 36 segundos. Isso se dá por causa que o DPCache, no meu sistema aqui rodando, quando ele ficava aquecido, a velocidade dele ficava muito maior do que esses 12 minutos. Ele conseguia fazer imagens no quesito de 9 ou 8 minutos sem nenhum problema. Até vezes até mais rápido. 7 minutos e 30 segundos, por aí. Caso a imagem não fosse tão complexa. E ele não teve muito overhead no VRAM. Eu consegui rodar esse modelo até mesmo usando outras coisas no meu computador que estaria consumindo a placa de vídeo, como acessando a internet, usando o Google Chrome, coisas que eu não pude fazer diretamente nos outros. Então, ele consome menos recursos do computador e ainda conseguiu ter uma boa performance. Os outros 2 modelos comparativos que nós escolhemos foram o TiaCache e o TLC, já foram mencionados anteriormente. Nós escolhemos eles por causa que eles também foram utilizados como comparação no artigo original chinês. E os nossos resultados são equiparados aos deles, dado que, novamente, tanto na NVIDIA quanto nesse ambiente AMD que criamos, o DPCache ele consegue bater os dois. Ele perde para o TiaCache na velocidade, que já era previsto, pois ele também fez isso no ambiente da NVIDIA, só que nós, ao conseguirmos adaptar o DPCache um pouquinho mais otimizado para a AMD, a diferença do TiaCache para o DPCache ficou um pouquinho menor do que foi no original. E, mesmo assim, essa velocidade do TiaCache ele não é muito boa, por causa, como eu vou mostrar no próximo slide, a qualidade da imagem gerada por ele é um pouquinho defasada. Ele tem características menores, não é tão fiel ao original do baseline, e isso será mostrado daqui a pouco. E o outro comparador foi o TLC, que seria o padrão da indústria atual, nesse processo de cache, onde mesmo ele deixando o processo bem mais rápido e tendo uma boa fidelidade, ele não foi tão bom quanto o DPCache. Então o DPCache conseguiu superar esse padrão da indústria atual. Seria o TLC que é mais utilizado nesses artigos. Passando aqui. Bom, depois de falar tudo isso, aqui está um exemplo que nós colocamos no nosso artigo. Eu colocarei outras imagens aí no futuro, mas sem muita pressa. O da esquerda é o baseline, foi gerado durante 1 hora pelo meu computador. E o da direita você pode ver que a cada versão que vai para a direita fica um pouquinho mais distorcido. Isso se dá por causa que nós ordenamos do mais fiel até o menos fiel. O da esquerda é o baseline, da esquerda do meio é o DPCache. Você pode ver que a diferença de ambos foi bem pouca. Foi alguns detalhes, algumas listrinhas,
mas o DPCast ele conseguiu basicamente recriar a mesma imagem, sem quase nenhuma diferença, num período de tempo 4 vezes mais rápido. O segundo é o Taylor-Sear, né? Como eu disse, que ele é o padrão de aceleração da indústria. Pode ver que ele fez alguma modificação, né, na base, que o Taylorcast não fez tanto, mas ele ainda manteve o formato mais geral. Ele fez algumas modificações aqui e ali, teve essa variação, mas ele ainda conseguiu um resultado que eu não sei, pode dizer satisfatório. E, por fim, o Tiercast, que ele teve um desvio estrutural muito grande. Você pode ver que o canhão ficou pequeno, teve uma perda de detalhe muito grande. Então, mesmo ele sendo mais rápido, ele sacrificou isso com a qualidade, que a gente não vê com o Taylor-Sear e o DPCast, que conseguiram manter uma boa fidelidade ao original. Para a gente provar isso, temos aqui essa outra tabela, que seriam as métricas perceptuais quantitativas em relação ao baseline, que a gente calculou isso computacionalmente, utilizando as bibliotecas da NVIDIA, o AMD, para ter um dado concreto de qual conseguiu replicar bem o baseline. Primeiramente, eu vou dar uma explicação aqui bem simples de cada coisinha que é. Primeiro, esse PSNR, que é o Peak Signal to Noise Ratio, que é a proporção de pico de sinal ruído, é basicamente uma métrica matemática que a gente usa para medir a qualidade de reconstrução de uma imagem que passou por compressão ou modificação. Ela é medida em decibéis e ela calcula a relação entre a potência máxima possível de sinal, que seria a imagem perfeita, e a potência do ruído, que corrompe a sua fidelidade. Quanto maior o valor, melhor, mais fiel e idêntica à imagem gerada em relação à imagem original. E como podemos ver, o DPCast ele foi o maior deles. Ele foi o que foi mais fiel ao original, como a gente consegue ver na prática naquela imagem. Além disso, nós tivemos o SSIM, que é o Índice de Semelhança Estrutural, que ele basicamente projeta uma métrica para se alinhar com a percepção visual humana. Ele avalia as imagens com base em 3 fatores principais: a luminância, o contraste e a estrutura. E quanto mais próximo de 1, que é o valor máximo, mais similar estruturalmente está do baseline. Como podemos ver, o DPCast pegou 0,8, sendo o maior dos comparadores. Também foi o melhor nesse caso. O LPIPS seria a semelhança aprendida de fragmentos de imagens perceptuais. Seria uma métrica um pouquinho mais complicada de distância perceptual baseada em aprendizado profundo, onde ocorre um cálculo de deep learning para extrair características da imagem e calcular quão distantes as características percebem do original aos olhos humanos. É uma métrica de distância. Então, quanto menor seu valor, melhor. Um valor próximo de 0 significa a imagem gerada percentualmente quase indistinguível da imagem original. Como pode ver, o DPCast também foi o menor valor aí. Ele foi onde conseguiu ficar na aba dos 10, 16 aí, abaixo dos 20, e, como a gente viu no episódio anterior, ele realmente era o mais parecido. E por fim, o CLIP, né, que é o Score Clip da NVIDIA e da OpenAI, ele avalia o alinhamento semântico entre a imagem e a descrição de texto do prompt. Então, esse valor aqui, que inclusive bateu o valor original do DPCast no artigo chinês, ele diz que ele foi a imagem gerada mais próxima da idealizada do nosso prompt aqui dos canhões de São Luís. Para não perder muito mais tempo, eu iria agora mostrar algumas outras imagens, né, do nosso processo. A gente não colocou essa imagem no artigo, mas aqui seria melhor para tornar um pouquinho mais fiel a comparação. Onde o da esquerda seriam o DPCast. Como a gente pode ver, eles sempre... Essa imagem e a do baseline foram praticamente iguais. O do meio seria do Taylorcast, onde você pode ver que tem uma modificação um pouquinho pequena, mas ainda está no padrão geral. E por fim, seria o do último modelo, em que ele teve um desempenho pior. Você pode ver que ele foi bem diferente dessas outras duas. Tendo isso como os nossos resultados, eu vou aqui para a nossa conclusão, rapidamente, onde nós podemos ver que o DPClash, sua abordagem global, ela conseguiu substituir decisões locais e míopes por um planejamento mais eficiente, que, usando um tensor de custo, conseguiu um resultado mais fiel ao original,
com uma velocidade muito melhor, de mais de 4 vezes. Nós conseguimos implementar isso no ambiente de AMD, o que é notavelmente difícil, dado das devidas restrições de adaptação de coisas feitas só para NVIDIA, em placas muito caras, e conseguimos uma boa eficiência de memória, criando um cache restrito também, a camada final, para não ter muito gargalo de VRAM, entrada e saída, para métodos mais pesados, né, como o Taylor-C. Uma coisa que eu acabei não comentando, mas o Taylor-C, por ele ser o modelo da indústria, é um pouquinho pesado de rodar. Ele conseguiu um bom tempo, mas ele consumia bastante. O DPCast também conseguiu ganhar dele em quesito de facilidade de uso. Nós tivemos uma fidelidade visual superior, como mostrou os índices percentuais anteriores, e também um maior alinhamento semântico para ter uma aderência ao prompt original, como demonstrei no slide anterior. Para trabalhos futuros, nós pensamos em desenvolver um escolamento adaptativo, a entrada e a expansão desse framework, né, para modelos de geração de vídeo, que são bem mais pesados do que a imagem, mas seria possível fazer uma adaptação deles para o ambiente da AMD em outras possibilidades. Deixa eu passar aqui. Passa aí o slide. Por fim, nós temos aqui as nossas referências. Muito obrigado.